Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Historiando. E a gente vai dando sequência na playlist de dicas, de livros sobre história. E esse vídeo que eu estou fazendo aqui, ele tem muito a ver com o último vídeo que a gente lançou, porque tem uma perspectiva econômica também sobre a história. Eu estou falando da crise financeira da abolição. O livro escrito por John Schultz, a primeira publicação dele ali em 1996. A edição que eu tenho aqui é a segunda edição, publicada em 2013. Do que esse livro trata? É justamente do processo de abolição da escravatura no Brasil a partir da perspectiva financeira, principalmente pensando no crédito. Porque é o seguinte, a grande questão, como já foi um pouco levantada no vídeo anterior, para os fazendeiros, para os políticos, é a seguinte: como que a gente vai financiar esse processo de transição da mão de obra? Inclusive começa a ter uma disputa entre os cafeicultores das terras mais novas de São Paulo em relação aos fazendeiros das terras mais antigas do Vale do Paraíba, do Rio de Janeiro. Por quê? Esses cafeicultores de terras mais novas e mais produtivas conseguem dar melhores garantias aos bancos, portanto conseguem também um melhor acesso ao crédito e vai fazer essa transição da mão de obra com mais tranquilidade do que aqueles que não estão tendo tanto acesso ao crédito. Então, pensar o processo abolicionista é um compilado de vetores. Eu preciso pensar na ação social, eu preciso pensar na luta dos escravizados, eu preciso pensar na luta institucional que aconteceu, nos interesses conservadores e que vão tentar adiar ao máximo a abolição, os interesses financeiros. Portanto, estudar um objeto em si, e no nosso caso é a abolição, é extremamente complexo e tem que ter uma perspectiva total, ou seja, tentar entrelaçar os múltiplos campos da vida social. A economia muitas vezes é deixada de lado, até porque a gente tem uma dificuldade muitas vezes de compreender o vocabulário e tudo mais. Mas a Crise Financeira da Abolição é um livro totalmente inteligível, tá? Pode ter uma passagem ou outra que seja mais complicada e que vá precisar alguma pesquisa ou alguma busca, mas é um livro que é acessível, é tranquilo de entender e ele narra muito bem esses vetores que estão em disputa durante o processo abolicionista. A gente sabe que ao nascer da República vai haver a crise do encilhamento, vai ter uma crise inflacionária. Então, quando eu estou falando de conservadores que estão empurrando a abolição o máximo que podem, muitas vezes os argumentos desses conservadores estão dentro do campo econômico, porque precisava se pensar em como fazer uma transição que fosse lenta, gradual e principalmente segura para as elites brasileiras. Vamos lembrar que se tentou indenizar os senhores de escravos pela perda de seus objetos, no caso, seus trabalhadores. E de certa forma o Estado indenizou porque o Estado investiu dinheiro para financiar a vinda de imigrantes italianos, alemães para cá. Era o Estado subsidiando a substituição da mão de obra para os fazendeiros. Então, eu reforço a minha dica aqui para vocês, a crise financeira da abolição. Ele aborda os principais bancos que atuavam na época, quem tinha mais acesso, menos acesso a crédito, trabalha com a inflação do período da década de 80 e de 90 e termina no período pós-abolição, ali na fundação e consolidação da Primeira República. Tá certo? Agradeço demais quem chegou até aqui. Deixe o seu comentário se você já leu esse livro ou se a dica pode te interessar. Quem puder curtir, compartilhar, eu agradeço muito e também contribua da forma que lhe for possível. Um abraço a todos e até a próxima.